Olá a todos, espero que estejam bem. Eu sou o Reinaldo Ferreira e estou aqui com muito gosto para partilhar consigo uma história de temática camiliana. Antes de mais, quero agradecer ao município de Vila Nova de Famalicão o convite que me fez para participar nesta excelente iniciativa de levar cultura à casa de todos quantos nos ouvem e nos escutam, chamada A Cultura em Casa. Quero dizer-lhes, estou em casa, a cumprir a quarentena, a cumprir a nossa obrigação de nos protegermos e de proteger os outros. Olhamos para a palavra casa como conforto, tranquilidade, refúgio, serenidade, etc. Mas neste momento é o nosso forte. A única vacina até o momento que existe no combate ao vírus somos nós, são as pessoas. E a melhor maneira de nos vacinarmos é ficar em casa no nosso forte. A minha proposta para hoje é uma novela de Camilo Castelo Branco, intitulada Maria Moisés. A ação desta história passa-se em Ribeira de Pena, nas bermas do rio Tâmega, mas teria sido nas imediações da Casa de Seide. Alguém por ali vivia e teria contado a Ana Plácido, que por sua vez fez chegar a Camilo Castelo Branco, as vicissitudes da sua vida. Tudo quanto eu sei é-me contado por uma respeitável senhora. Estão a ver aqui a cumplicidade entre o Camilo e a Ana Plácido. A ação do livro passa-se nas bermas do rio Tâmega. Porém, teria sido o Riacho de Landim, com as suas agrinhas, os seus lugarejos, os seus açudes, a sua azenha, quem prestou as tintas para os quadros de paisagem que enriquecem este trabalho. Vamos então à história. Eu espero que gostem. Antes, porém, permitam-me que eu coloque aqui uma farta bigodaça. Só um bocadinho. Tenho aqui um bocadinho. Isso. Vamos lá ver. Mais um bocadinho de cola. Isso. Isto é uma cola própria, específica para usar no teatro e no cinema. Está bem? Tá? Vamos lá então à nossa história. Por aqui um bocadinho de música. Era pescador e caçador António de Queiroz e Menezes. Viu no monte a filha do lavrador de Santo Aleixo. As serras têm sombras do infinito. O coração aí é maior que as dimensões do peito. Nestas ideias, o encontrou Josefa da Laje. Coraram ambos. A serra tinha penhascais, bosques, cavernas, insinuando o amor. Oh, a solidão entre dois amantes faz os poetas.
assim seria. Mas eles adoravam-se. Assim que meu pai morrer, caso contigo, disse ele à filha do lavrador. Ela, para ser feliz até às lágrimas, não precisava destas esperanças. Preferia tê-lo e amá-lo nas matas silreadas, nos desfiladeiros dos montes, no cinceral da Ínsua, nas alcovas de ramagem que só eles e os roxinóis conheciam, nas margens do Tâmega. Josefa, quando descia de manso a escada do seu quarto, amparando-se à parede, trazia debaixo do braço um berço com o filho. Era o mesmo berço em que a mãe a criara, uma canastrinha de verga, urdida tão densa e solidamente e com um fundo fasqueado de madeira tão impermeável que poderia estancar a água sem transudar. Um saiote de baeta dobrado envolvia a criança, deitada sobre a velha enxerga de serradura. Pôs o berço à cabeça, esfregou os olhos turvos de pavor e esperou que as pancadas do coração sossegassem. Depois, benzendo-se, pisou com firmeza as 4 primeiras pedras, mas de em diante ia como cega. A corrente parecia-lhe caudal e negra. Quis sentar-se em uma das poldras e, na precipitação com que o fez para não cair, escorregou ao rio. A água era pouca, mas o berço caiu na veia da corrente, que era bastante forte para o derivar. Quando ela estendeu o braço, já não o alcançou. Arremessou-se então ao rio, mas os altos sopros da margem, encobrindo a vasta claridade das estrelas, escureceram o berço. Neste lance perdido o tino, a desgraçada cortou de través para a margem, onde um claro de areia se lhe afigurou o berço. Quando ela aí chegou, caiu. E na queda agarrou-se ao esgalho do salgueiro, em que o pastor e o Luís Moleiro a encontraram moribunda. Bem, eu não vou ler a história toda, o livro, naturalmente, para não estar a enfatizar as pessoas, mas vou contar-lhes, vou tentar resumir o mais possível esta magnífica história. Portanto, como lhes disse, a ação passa-se em Ribeira de Pena, nas vermas do rio Tâmega, e conta a história de 2 eternos apaixonados, António de Queiroz e Menezes e Josefa da Laje. Este namoro não é consentido, olhem, tal como no Amor de Perdição. O amor de Simão Botelho e da Teresa de Albuquerque também não é consentido porque as famílias são inimigas. Neste caso, este namoro não é consentido porque o António de Queiroz é rico e a Josefa é pobre. É de baixa condição. Estão a ver aqui o preconceito? Só porque ela é pobre já não pode casar com ele. Eles gostam muito um do outro e encontram-se às escondidas nas vermas do rio Tâmega, na Ilha dos Amores. E um dia a Josefa engravidou do António de Queiroz. Vá lá saber-se porquê. E eles combinaram encontrar-se para fugirem. Sabem, a única forma de ele fugir ao casamento imposto pelo pai com outra mulher era desaparecerem dali. Só que, entretanto, nasce a criança. É um parto prematuro, um parto de 8 meses. O António de Queiroz, o pai, não tem conhecimento do nascimento da criança. A Josefa embrulha a criança num saiote, pôs numa canastrinha de verga e vai-se encontrar com António de Queiroz para fugirem com a criança.
Só que ela tem que atravessar o rio Tâmega. No meio do rio tem umas pedras, são as chamadas poldras, que é para se poder atravessar para a outra margem. Ela vai com a criança no regaço, ainda debilitada do parto, mete-se às poldras, mas não conseguiu atravessar o rio porque a corrente está muito forte. Portanto, ela cai na veia da corrente e acaba por morrer, portanto, acaba por sucumbir. E dizem vocês, e a criança, não é? Pois, a criança salvou-se, porque vai na canastrinha de verga a flutuar à tona da água. Moisés, já lá estão a chegar. Não é? Pronto, mais à frente está lá um velhinho à pesca chamado Francisco Bragadas e ouviu o choro abafado de uma criança, vai ver o que se passa, e vê aquela criança naquele berço a chorar e diz assim: "Oh, pobre menino, atiraram-te ao rio, ainda mais eu verei neste mundo. Anda cá, pequeno, que eu vou-te levar comigo. Isto é milagre." Eu estou-lhes a dar esta intuação porque, de facto, esta é uma das personagens que eu mais gosto. É o Francisco Bragadas. Ele recolhe a criança do rio e vai levá-la para casa de umas senhoras ricas do Arco de Baúlho. Estão lá duas solteironas a jogar cartas com o padre, com o cônego Botelho. E aparece o velhinho a dar a notícia do achado: "Oh, minhas senhoras, eu trago aqui um crianço que eu pesquei no rio. Aqui está, tal e qual o encontrei engasgalhado num salgueiro, berço e tudo." Largaram as cartas a um tempo. "Oh!" Vá lá, digam comigo. "Oh!" E diz o padre: "Parece um caso bíblico. É necessário batizar esta criança amanhã. E madrinha há de ser uma de vossas senhorias, minhas senhoras." Diz uma: "Pode ser a mana Filipa? Serão vossas senhorias ambas?" Ambas as duas. Porque madrinhas têm lugar de mães ou mãezinhas. Mas há de acrescentar-se-lhe um sobrenome indicativo da circunstância em que foi encontrada. Justamente Moisés foi achado no rio. Sim, senhor. Parecia-me, portanto, que a menina se chamasse Maria Moisés. Muito bem. Pronto. As senhoras ficam com a criança, acolhem a criança e batizam-na de Maria Moisés. Maria, porque é uma menina. As tias chamam-se Marias. E Moisés, perceberam? Porque é que lhe puseram o nome Moisés? Naturalmente, por causa do caso da Bíblia. Não é? Bom, passados 20 anos, a Maria Moisés herdou a quinta de Santa Eulália. A quinta das senhoras ricas, porque entretanto as senhoras morreram, ela ficou com a quinta. E sabem qual era o trabalho dela? Ela era uma pessoa boa. Ela tomava conta de enjeitados. Já ouviram falar na roda dos enjeitados? É isso, crianças abandonadas. No fundo, foi o que lhe aconteceu com ela também, de uma forma diferente. Só que são tantas crianças que ela não tem condição financeira para a sustentar. Então o que é que ela faz? Põe a quinta à venda, a quinta de Santa Eulália. E regressa um senhor, vindo do Brasil, cheio de dinheiro, com a patente general do Império Brasileiro. Ele é daquela zona, vai comprar aquela quinta. Vocês conseguem perceber quem é este senhor? É esse mesmo. É o António de Queiroz. Lembram-se como eu comecei a história? É o pai dela. Então, o que ele não sabe. Não sabe que aquela senhora que tem a quinta à venda é filha dele. Nem ela sabe que aquele senhor que vai comprar a quinta é o pai dela. Só que ele encontrou-se com o padre. E o padre lembra-se dele, quando era jovem. E o padre é que lhe disse que a dona da quinta que está à venda chama-se Maria Moisés
E é filha de Josefa da Laje, que morreu afogada no rio Tâmega. Então ele percebe, não é? Se é filha de Josefa, é filha dele. Pronto, ele vai comprar a quinta, não se declara logo um pai dela, eles já sabem. E sabem quem é o caseiro da quinta? O feitor das terras? Sabem quem é? Conseguem perceber quem é? É o velhinho. É o Francisco Bragadas, que encontrou no Rio. Ainda é vivo. Ainda é vivo na história. Ele vai comprar a quinta, diz a Maria Moisés: então o senhor general quer ocupar a quinta rapidamente? Ele disse: não é forçoso isso, quero ocupá-la simplesmente. É que eu tenho uma numerosa família de crianças que aqui se estão educando. E eu desejo vê-las. Pois não, ótimo Francisco. Sim, minha senhora. Vai chamar os pequenos, a canalha toda. Oh, que engranzéu eles aqui vão fazer. Engranzéu. Apreciem este vocabulário, não é? Quer dizer, barulheira, não é? Lá vêm as crianças, ficam de volta do general e diz a Maria Moisés: 1000 anjos o acompanhem na vida e na morte, senhor general. Oh, minha senhora, 1000 anjos também são muitos. Um anjo só me basta na vida e esse quer que me assista na morte. Bem, e declara-se ali como o pai dela e ficam todos a viver na quinta de Santa Eulália. Portanto, a história tem um final feliz. Ela começa numa tragédia, mas acaba bem. Sabem, isto é uma técnica do autor, sabe? O Camilo começa a escrever a tragédia, o afogamento da Josefa. Para quê? Para prender a atenção do leitor. Depois volta ao princípio. Era pescador e caçador António de Queiroz e Menezes, vi no monte, filho do lavrador de Santo Aleixo. É uma novela extraordinária. Espero que vocês leiam. Quem tiver em casa, naturalmente, muitos de vocês têm a novela em casa, leiam. Quem não tiver, podem passar logo que passe esta crise pandémica, passem na casa de Camilo, nós temos lá este livrinho à venda. Queria lhe dizer ainda mais que para mim foi um gosto enorme ter participado disto convosco. Fiquem bem, até breve.